Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, nós leremos do 1 ao 7. Nós temos aqui a terceira parte do que nós poderíamos considerar uma minissérie dentro da caminhada de Israel até o Sinai, que nós intitulamos Aprendendo no Deserto. Então, Aprendendo no Deserto, parte 3. Mas essa parte 3 também tem um tema ou um título, e o título é Uma Nação Contenciosa. Uma Nação Contenciosa. Aprendendo no Deserto, parte 3, Uma Nação Contenciosa. O que é alguém contencioso? Essa palavra vem da palavra contenda, é alguém dado a contendas, é uma pessoa que é briguenta, que é belicosa, que é agressiva, que é tendente aos conflitos. Então vamos ler um pouco acerca dessa nação contenciosa. Êxodo 17, versos 1 a 7, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Oremos. Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Por meio de Cristo é que eu te peço, ó Deus. Amém. Meus irmãos, nós temos acompanhado um Israel liberto na sala de aula do deserto, aprendendo sobre si mesmo, tendo o seu coração desvendado, e sobre o seu Deus. E a primeira lição que nós vimos foi em Mara, nome que significa amarga, que tanto é uma alusão às águas como ao coração do povo. Ali, ao passar pela prova da frustração, nós vimos, por um lado, um coração ingrato e murmurador de Israel, e por outro, um pai amoroso e paciente, que sarou as águas amargas, deu-lhes um estatuto e uma ordenança, provou-os e lhes fez promessas, e os guiou a um manancial, revelando-se como um Deus que sara o seu povo. A segunda lição foi no deserto de Sim, onde, tanto na escassez como na abundância da provisão do Senhor, o povo mais uma vez é reprovado, mostrando seu espírito descontente. Na escassez, vimos que o descontentamento se expressou na murmuração. E quando o Senhor fez chover pão do céu, o mesmo espírito de descontentamento e ingratidão se expressa agora na avareza e na desobediência. Em contrapartida, o Senhor, mais uma vez, revelou-se um Deus paciente, provendo pão e carne, dando promessas e instruções, a fim de prová-los, repreendendo-os e ensinando sobre o sábado como a sua dádiva, para que o povo nele descansasse, como um dia de devoção e descanso. Agora nós estamos diante de uma terceira prova. E, meus irmãos, mais uma vez, o espírito descontente e ingrato
ele vai se manifestar. Mas não só isso, há um recrudescimento dessa ingratidão e desse descontentamento. Então nós continuaremos a abordar o texto, contrastando a atitude de Israel na prova com a resposta do Senhor e o que Deus revela sobre si mesmo. Então é nessa mesma linha que nós vamos seguir. Devemos lembrar então que o povo saiu do deserto de Sim, como diz o verso 1, para a próxima parada, Refidim, e para a próxima lição. E o teste aqui é a sede, conforme o verso 1 diz que não havia ali água para beber. Primeiro teste ali no deserto de Sim, foi o teste da fome, né? Então, eles tiveram fome, Deus lhes deu então o maná e codornizes. Aqui o teste é a sede. E o resultado, como era de se esperar, é a reprovação de Israel mais uma vez. Contudo, aqui eles vão além da murmuração. Nós temos um upgrade, novamente, na manifestação da ingratidão e descontentamento. Agora eles cometem 2 pecados adicionais, pelos quais nós podemos aprender mais 2 características do espírito ingrato e descontente, como nós ainda veremos. E o Senhor, como sempre, lhes responde pacientemente e também mostra o seu caráter, como um pai amoroso que instrui o seu povo, que supre o seu povo, apesar da sua ingratidão e da sua falta de contentamento. Desta vez, no entanto, a diferença nesta narrativa, em termos de estrutura, é que nós temos o contraste entre as ações de Israel e as de Deus de maneira intercalada, não de maneira intercalada, como no episódio anterior. Diferentemente, nós vamos ter aqui os 2 pecados de Israel denunciados e, em seguida, temos a resposta do Senhor também em 2 atos que nós gostaríamos de mostrar, e é assim que nós queremos expor com a graça de Deus. Então é com isso que eu convido-os a aprendermos juntos, a meditarmos juntos sobre este tema, aprendendo no deserto, uma nação contenciosa. Meus irmãos, analisando bem diretamente as atitudes de Israel diante da sede, nós podemos aprender mais 2 verdades sobre o espírito ingrato e descontente. Presta atenção, porque às vezes o descontentamento, ele não se revela a você simplesmente dizendo, eu estou descontente. Ele se revela em muitas atitudes. Nós já vimos sobre murmuração, nós já vimos que na escassez, a murmuração é uma manifestação de falta de contentamento e ingratidão. E vimos que na abundância, como quando houve o maná, o espírito, a falta de contentamento se revela na avareza e na desobediência. Nós já vimos isto. Mas aqui nós vemos um pouco mais, e nós vemos mais 2 aspectos. E o primeiro deles é este: gratidão e descontentamento produzem uma atitude contenciosa. De novo, eu preciso explicar, porque eu sei que tem crianças prestando atenção. A atitude contenciosa é a atitude do brigão, daquele que por tudo levanta uma contenda. Aquele que por tudo briga, que por tudo faz questão de exigir as coisas e de agredir e de reclamar. O descontente e ingrato, meus irmãos, ele não só é um murmurador, mas normalmente o descontente e ingrato cultiva um espírito belicoso. A palavra está ligado a bélico, né? relativo à guerra. É um espírito em guerra. Na verdade, toda contenda externa é uma manifestação de uma contenda interna dos nossos desejos para serem satisfeitos. Isso está em Tiago capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Não é daqui dos prazeres que militam ou que lutam dentro da sua carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. É dentro de nós que começa o conflito. A carne, ela briga, ela faz questão de ser satisfeita, ela exige que seja satisfeita. Então é por isso que um espírito ingrato e descontente, normalmente, ele é também belicoso. Vejam aqui, meus irmãos, olhando para o nosso texto, que houve um agravamento à atitude pecaminosa e reclamona de Israel. No primeiro episódio, nós vimos no capítulo 15, verso 24, só se diz que eles murmuraram e fizeram uma pergunta:
O que beberemos? Mas foi em tom de murmuração. No segundo episódio, o que nós temos é eles atribuindo a Moisés más intenções, acusando-os de tentarem matar o povo. É isto que nós vimos aqui no segundo episódio, no capítulo 16, verso 3. Lá também se diz que o povo contendeu com Moisés, ou melhor, que o povo murmurou de Moisés, mas ali eles estão dizendo que Moisés tinha mais intenções. Vocês nos trouxeram aqui para nos matarem de sede neste deserto. No terceiro, veja, só que essa acusação no capítulo 16, verso 3, ocorre ainda em forma de murmuração. Agora, com maior veemência e gravidade, eles não só acusam seus guias de tentarem matá-los de sede, eles contendem com eles, exigindo que eles providenciem água. Veja o verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Eles estão exigindo: te vira, Moisés, arranja água para a gente. Essa é a ideia. É assim que se manifesta o espírito descontente. Então, eles contendem com Moisés e Arão, exigindo que providenciem água. O sentido desse termo aqui, contender, meus irmãos, é potencialmente mais violento do que murmurar. A ideia é de fazer uma acusação ou queixa, pressupondo uma ofensa. E o ultimato deles, dá-nos água, implica que Moisés e Arão teriam conhecimento de alguma reserva de água, mas estariam maldosamente retendo-a. Ou que, embora tivessem poder para providenciá-la miraculosamente, omitiam-se propositadamente de realizar o milagre. É isto que está subentendido nessa exigência. Bora, Moisés, mostra o teu serviço. Você está escondendo alguma coisa. Ou você tem poder para fazer aparecer água aqui. A questão, meus irmãos, é que eles se colocam como vítimas de uma trama genocida, supostamente arquitetada por Moisés e Arão. Veja o verso 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso rebanho? Há aqui uma unanimidade nessa reclamação do povo. Não é no nosso texto em português, para manter a concordância, né? Está tudo na primeira pessoa do plural, mas no texto original está assim: por que nos fizeste subir do Egito para me matar de sede, a mim e ao meu filho, e aos meus filhos e aos meus rebanhos? Interessante isso, porque é Israel falando como um só homem, toda a igreja rebelada contra o Senhor. Assim, mais uma vez, eles atribuem más intenções aos pastores que os guiavam da parte do Senhor. E aqui eu quero então fazer uma primeira aplicação, já no corpo dessa mensagem. Meus irmãos, a Escritura diz que o amor não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Conforme 1 Coríntios 13, 5, na versão revista e corrigida, e eu estou preferindo essa tradução neste versículo, porque na nossa está que ele não se ressente do mal. Mas uma tradução alternativa é esta: ele não suspeita mal, ele não imagina, ele não julga o outro precipitadamente. Então, o amor não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. No entanto, meus irmãos, o espírito descontente, ele é egoísta, ele é contrário ao amor, porque ele é egoísta, ele é desconfiado e sempre tendente a fazer juízos de valor precipitados sobre as intenções do próximo, mesmo diante de bons antecedentes, como era o caso de Moisés. Moisés tinha bons antecedentes. Por isso, o coração ingrato e descontente se manifesta não só na murmuração, mas também na contenda, na guerra aberta, que exige o que pensa ser seus direitos, mesmo quando não os tem, e no sentimento faccioso que provoca a divisão. Então, a pessoa facciosa, a pessoa que vive brigando, que vive reclamando, que nada está bom para ela, que ninguém presta, que ninguém a trata de maneira justa, essa pessoa, ela tem uma falta de contentamento e uma ingratidão que flui da sua cobiça. O segundo princípio que aprendemos, irmãos, é que ingratidão e descontentamento nos levam a tentar ao Senhor
duvidando da sua presença. Ingratidão e descontentamento nos levam a tentar ao Senhor, duvidando da sua presença. Nós já vimos que ingratidão e descontentamento produzem uma atitude contenciosa, mas elas vão além. Essas atitudes nos levam a tentar o Senhor, duvidando da sua presença. Meus irmãos, vejam, uma vez que o Senhor havia prometido levá-los à terra prometida, é claro para nós que o medo de morrerem de sede, juntamente com seus filhos e rebanhos, mesmo depois de todas as maravilhas que eles tinham testemunhado, se constitui uma incredulidade atrevida. É tendência nossa sermos incrédulos acerca do cuidado do Senhor, mas há uma incredulidade que é atrevida, que é persistente, mesmo depois das provas do cuidado do Senhor, do poder do Senhor. Assim como no episódio anterior, veja, uma coisa interessante é que eles disseram lá, a gente está com fome, Moisés, lá no episódio anterior, lembra? Mas, espera aí, eles não saíram com gado? Eles saíram com rebanhos. A pergunta que nós deveríamos ter feito desde lá, por que eles não comem o rebanho? Por que eles não usam, eles tinham gado, eles tinham leite, ele poderia produzir leite, poderiam tomar o leite, fazer coalhada, fazer queijo, porém, negando o cuidado do Senhor, eles fazem projeções sombrias para o futuro. Eles imaginam que eles, naquele deserto sem pasto, com pouca água, o gado deles morreria. Eles tinham acabado de sair de um oásis com 12 fontes e 70 palmeiras. O Senhor os guiara até ali, mas eles acham que não vai ter pasto, eles se preocupam com o dia de amanhã. Por isso Moisés os repreende em forma de questionamento, apontando exatamente os dois pecados já mencionados. Por que vocês contendem comigo? E por que vocês tentam ao Senhor? Verso 2. Mas afinal, meus irmãos, o que significa tentar a Deus? Será que eu já tentei a Deus? Você deveria perguntar isso. O que significa tentar a Deus? Vamos tentar algumas definições rápidas. Tentar a Deus ou testar a Deus é dar um ultimato a Ele para que apresente evidências da sua presença. Tentar a Deus é dar um ultimato a Ele para que apresente evidências da sua presença e do seu cuidado. A gente normalmente costuma ou tem a tendência a exigir de Deus que Ele apresente evidências. Irmãos, muitas vezes a gente duvida se Deus nos ama. Só que a Bíblia diz que Deus já provou o seu amor para conosco quando Ele deu o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores, mas nós ainda duvidamos do amor de Deus. Então, tentar a Deus é dar um ultimato para que Ele apresente evidência de sua presença, só que com base em vozes da nossa cabeça e não na Escritura. Se Ele não faz o que esperamos, ainda que Ele não tenha prometido, nós nos sentimos muitas vezes autorizados a decidir sobre sua presença ou ausência com base naquilo que nós esperamos dEle. Ou como definiu certo comentarista, tentar a Deus é buscar um modo de coagir Deus a agir ou se mostrar. É como armar uma armadilha para Deus, forçando-o com o propósito de julgar concretamente se Ele realmente está presente ou não. Será que Deus realmente me ama? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus realmente se importa comigo? Em essência, testar a Deus é exigir, como disse outro comentarista, que Ele pule as argolas ao nosso comando. Você sabe o que é as argolas? Aqueles cachorrinhos, aqueles bichinhos que você põe a argola lá no circo, e você faz um gesto e ele pula a argola. A gente muitas vezes trata Deus como se fosse um cão amestrado. Então é exigir que Ele pule as argolas ao nosso comando, que se faça presente quando nós achamos que Ele tem que estar e que responda. A soberania passa a ser nossa. Isso que é tentar a Deus. Contudo, meus irmãos, não nos enganemos. O ato de tentar a Deus nunca será bem sucedido. Trata-se apenas de um intento que já nasce fracassado. Portanto, o sentido é o de uma provocação aqui.
Pois, embora aqui o evento seja descrito como um ato de Israel tentando a Deus, na verdade era o Senhor que estava pondo Israel à prova. Como ele mesmo vai falar mais tarde, no Salmo 81, verso 7. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi. Eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Lembrando esse evento, que aliás vai ser lembrado até o Novo Testamento. Podemos dizer, então, que o mesmo evento que narra o atrevimento de Israel em tentar a Deus provocando, também nos mostra que Deus o usou para provar Israel na sede. E então é isto que nós vemos em relação aos pecados do povo. O espírito ingrato e descontente, ele produz uma atitude contenciosa, e a ingratidão e o descontentamento nos levam a tentar ao Senhor, duvidando da sua presença e do seu cuidado. E aí então nós temos mais duas lições agora relacionadas a Deus. Deus responde. Na verdade, observe aí no verso 4 que Moisés não tem mais o que fazer. Moisés havia feito uma réplica. Por que vocês estão tentando o Senhor, gente? Mas eles não se importam e eles acusam Moisés. Então Moisés clama ao Senhor, e é interessante que ele traz um tom de desabafo. Senhor, o que que eu faço? Esse povo vai me apedrejar, só lhe resta apedrejar-me. Esse povo está a ponto de me apedrejar, eles vão me apedrejar. Só falta isso, Senhor, o que que eu faço? Ajuda-me, Senhor. O intercessor clama. E por causa da intercessão do mediador, observe o evangelho aqui, por causa da intercessão do mediador, você vai ver mais uma vez o Senhor agindo pacientemente, não tratando o seu povo conforme ele merece. Mais uma vez nós vemos que o Senhor não os castiga. Irmãos, é muito interessante esse dado, que é passado de largo pela maioria de nós. Até o Sinai, eles vão chegar no Sinai no capítulo 19, até o Sinai, onde Deus lhes daria a lei, não há um único castigo infligido ao povo. Não há nenhum castigo infligido ao povo, nenhum. No máximo, repreensão. Isto aqui, meus irmãos, abrindo um parênteses, contraria a ideia de Deus no Antigo Testamento como uma divindade temperamental e zangada. Porque, na verdade, quando Deus vai castigá-lo, primeiro, é depois da lei que especifica claramente o pecado. Deus primeiro os avisa. Segundo, é depois de muita rebeldia. E terceiro, é sempre corretivamente e sempre pacientemente. Veja, Deus não só lhes deu água, Deus lhes deu água. Como Jesus vai fazer no Novo Testamento, Deus sempre age e pelos seus atos se revela. Ele não age de qualquer maneira. Veja o que Deus faz, veja o verso 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, o bordão do Supremo Pastor, né? Então o Senhor ordena que os anciãos, os presbíteros, o conselho, acompanhem a Moisés para testemunhar a água saída da rocha. Depois o Senhor diz, verso 6, ele declara que estaria pessoalmente presente diante de Moisés sobre a rocha. Ele diz: eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Então Moisés olhava para a rocha, o Senhor estava na rocha. O Senhor não era a rocha, aquela rocha natural, mas estava na rocha. E é interessante, o Senhor demonstra, se é que posso colocar nesses termos, mas sim, porque na verdade isso vai se concretizar na encarnação, o Senhor demonstra certa humildade, inclusive. Porque essa expressão, estar diante de, ela é muito incomum, referindo-se a Deus. Normalmente é o homem que está diante de Deus. Mas Deus está dizendo: eu estou diante de ti. Sabe por quê? Ele está dizendo: eu estou me inclinando ao mediador, eu vou responder ao mediador. E vou favorecer o meu povo diante do mediador. Deus está se colocando de um modo
que ele está dizendo, você vai ser o mediador, e o Senhor ordena a Moisés, e aqui de novo outro ato interessante, que fira a rocha. Não é apenas que fale, mais à frente ele vai dizer que fale a rocha, mas diz, você vai ferir a rocha, e quando você ferir a rocha, dela sairá água, e o povo beberá. Irmãos, o que nós temos aqui é uma antecipação profética do Evangelho. A rocha ferida, dela jorram águas vivas, copiosamente. E o Senhor mostrou que ele tinha poder para tornar o seco em fontes de águas vivas, porque ele é a fonte. Então, o que nós temos aqui? O Deus paciente supre o seu povo ingrato. Esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. O Deus paciente supre o seu povo ingrato. E o faz sobrenaturalmente. Ele está ali na rocha, e a rocha onde ele está é ferida. Bate na rocha onde é ferida, e dela jorram águas vivas, que é como os judeus chamavam as fontes. Toda água que jorrava, ou minador, ou de uma fonte, de um riacho, era chamada água viva. Em quarto lugar, trazendo a segunda manifestação de Deus, o Deus sábio ensina o seu povo ignorante. Então, o Deus paciente supre o seu povo ingrato, e o Deus sábio ensina o seu povo ignorante. Deus não apenas dá água, irmãos, ele está ensinando aqui, observe comigo. Nós podemos identificar pelo menos duas ações pedagógicas para com Israel. Primeiro, no verso 5, a ordem para que os anciãos servissem de testemunha do milagre. Tanto no verso 5 como no 6. No 6 é enfatizado que Moisés assim o fez na presença dos presbíteros, dos anciãos de Israel, como pastores auxiliares de Moisés. Eles testificariam ao povo aquele prodígio. Eles passariam aquilo de geração para geração. Eles eram os mestres que haveriam de ensinar o povo, e que haveriam de guiar o povo, e haveriam de passar a memória daquele dia. Então você tem essa ordem. E a segunda atitude pedagógica, Moisés, certamente sob a orientação de Deus, dá nomes àquele lugar, para que eles se lembrassem do seu pecado, e para advertência às gerações futuras. Verso 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Essa palavra Massá quer dizer tentação, e Meribá quer dizer contenda, discussão, reclamação. Essa é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis 26, numa disputa por água também, quando os pastores dos filisteus contenderam com Isaac por água, por um poço, e Isaac cavou, era direito dele, mas eles contenderam dizendo que eles que tinham direito. É a mesma palavra. Então, aquele lugar teria dois nomes, Meribá e Massá. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, falando aos filhos daqueles que aqui contenderam, já a próxima geração, prestes a entrar na terra, o Senhor adverte: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. E você vai ver o tempo todo que esse nome vai ser um emblema e uma advertência para gerações futuras. Muito tempo depois, no Salmo 95, nós lemos, versos 6b a 9, Davi também alerta a sua geração contra o perigo de tentar a Deus. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. E essa advertência, meus irmãos, atravessou os séculos e permanece válida para a igreja, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 9, onde Paulo diz: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Ali ele está falando da segunda vez que acontece essa tentação de Deus. Esse episódio ele se repete mais de uma vez. E Paulo ressalta no mesmo texto, no verso 11 de 1 Coríntios, capítulo 10, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como uma advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E nós lemos ainda em Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 9, não tem o nome Massá e Meribá, porque ele faz a tradução da palavra.
Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, seria a palavra massá, a tradução. No dia da tentação, ou melhor dizendo, rebelião seria meribá, e no dia da tentação, que seria a palavra massá, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. E, meus irmãos, Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus foi tentado no deserto. Ele foi incitado por Deus Pai à prova. Você lembra lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo o coloca no pináculo do templo e diz: olha, se tu és filho de Deus, atira-te daí abaixo, porque está escrito, e cita o Salmo 91, aos seus anjos dar ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que o Senhor Jesus diz? Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O Senhor Jesus lembra desse episódio e ele usa corretamente, ele olha a advertência e ele, de maneira perfeita, diz não para o diabo. E este é um exemplo para nós. E eu quero concluir, meus irmãos. Novamente, nós observamos que essa foi uma experiência literal e primariamente física. Certamente houve água literal, o povo bebeu para matar sua sede. Mas ela também é um sinal. Você lembra que todos os milagres de Deus são sinais de uma realidade maior. Primeiramente, em muitas outras passagens que nós não temos o tempo de conferir, o próprio Senhor vai ser chamado de rocha. Como em Deuteronômio 32, verso 4, para citar só um: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. E eu tenho aqui 5 ou 6 passagens onde Deus é chamado de rocha. Deus também é chamado de manancial de águas vivas, lá em Jeremias capítulo 2, verso 13. E nos convida a beber de graça a água da vida pela fé nele, como está escrito em Isaías 55, de 1 a 3, que eu quero ler. Isaías 55, de 1 a 3 diz: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. É isto que é o comer e o beber. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem, e vocês viverão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, em seu sentido mais pleno, na verdade, a rocha da qual saíram as águas em Horebe aponta para Cristo. É o que diz o Espírito Santo por meio de Paulo em 1 aos Coríntios 10, na mesma passagem que eu citei, só que no verso 4, referindo-se às peregrinações de Israel, assim diz Paulo: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, fazendo referência ao maná, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que Deus disse? Eu estarei diante de ti na rocha. Cristo está na rocha. E esse mesmo Cristo, ele vai nos dar rio de água viva. O próprio Jesus, na verdade, ele vai se revelar como a rocha da qual fluem rios de água viva. Um dado que é importante para nós, da cultura de Israel: mais ou menos 1000 anos depois desse episódio, Israel passou a relembrar anualmente esse evento em Refidim, na festa dos tabernáculos. E como ele fazia isso? Dramatizando no último dia o suprimento sobrenatural de água na peregrinação de Israel no deserto, numa procissão em que o sacerdote, acompanhado pelo povo, levava água do tanque de Siloé até o templo em cântaros de ouro. No último dia da festa dos tabernáculos acontecia esse rito. Ele ia até o tanque de Siloé, seguido pelo povo, com cântaros de ouro, pegava a água, e ele voltava para o templo, e ele, se eu não estou enganado, derramava
sobre o altar e dizia: Senhor, dá-nos a água, ele orava pela era messiânica, faze chover rios de água viva. Irmãos, é precisamente observando esse rito que em João 7, de 37 a 39, o Senhor Jesus exclama, naquele momento, quando o sacerdote está chegando para derramar a água, o Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele já tinha dito para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, esta água será uma fonte, ele será fonte, ele será rocha, se estiver firmada em mim, a rocha. Esta é a verdade que este episódio nos revela num sentido mais pleno. Portanto, nosso Senhor estava dizendo que Ele é a rocha, que Ele é o cumprimento do milagre de Refidim. E a água viva, como explica João no verso 39 desse texto, é um símbolo para o Espírito Santo, que Jesus haveria de conceder a todos aqueles que nele crescem após a sua ressurreição. Muito provavelmente, meus irmãos, João está aludindo também diretamente ao episódio de Refidim, quando ele narra lá em João 19, 34, acerca da crucificação e morte de Jesus. João, que é o que mais utiliza de simbolismos no Evangelho, embora os milagres tenham sido literais, é preciso que se diga, mas é o que mais usa de simbolismos. Ele diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Logo saiu sangue e água, além de uma reação física. João não está observando isso assim aleatoriamente. Ele está dizendo: a rocha foi ferida, o sangue foi derramado e a água jorrou. Irmãos, Jesus é a nossa rocha. E hoje, do lado de cá da cruz do Calvário, nós temos ainda menos razões para murmurar. Se Israel não tinha, muito menos nós. Porque a Bíblia diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós deveríamos estar muito mais contentes do que o povo de Israel. Eu quero terminar apenas pontuando duas observações ainda à guisa de aplicação. A primeira delas é esta: o espírito contencioso, irmãos, é uma aplicação a mais. O espírito contencioso normalmente anda de mãos dadas com a ansiedade. O espírito contencioso normalmente anda de mãos dadas com a ansiedade. A pessoa contenciosa, a pessoa briguenta, mal-humorada, normalmente é uma pessoa também ansiosa. E a gente tem a tendência a murmurar e criar conflito, não apenas quando vive situações difíceis, reais. Nós também, irmãos, somos tendentes a contender quando apenas prevemos situações difíceis. Ainda que não tenhamos bola de cristal, não é assim quando alguém fala conosco, seja o cônjuge, seja o pai, seja a mãe. Às vezes o pai ou o cônjuge faz uma pergunta e você já procura, porque é ansioso, imaginar o que ele está querendo dizer, né? Por quê? Você está querendo dizer: calma, eu fiz uma pergunta, mas a gente é assim. O espírito contencioso, isso é demonstração de falta de contentamento, de ingratidão, de falta de confiança. Nossa ansiedade muitas vezes também nos leva a murmurar e a contender antecipadamente contra coisas, muitas vezes que nem sabemos se vamos passar, porque não conhecemos o futuro, mas o nosso espírito de autoproteção, a nossa obsessão por um controle do futuro, das circunstâncias e das pessoas que só pertencem a Deus, comumente nos leva a tentar a Deus, desprezando suas intervenções passadas e as suas bênçãos presentes. Será que o seu coração é assim? Como é que você lida com as suas tensões e os seus desafios? A segunda e última observação. Irmãos, nós sabemos que este mundo não é um paraíso, ele é um deserto. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos como isto aconteceu. Nós também já temos experimentado, nós que já caminhamos com Deus há algum tempo, que há oásis no caminho.
Nós sabemos que há oásis no caminho, que há Elins no caminho, mas o mundo é um deserto. Nós sabemos que o mundo não foi criado assim, mas tornou-se assim por causa do nosso pecado. E nós o tornamos mais deserto ainda quando nós alimentamos o pecado. E não há como fugir a essa realidade, negros, brancos, amarelos, bons e maus, todos temos de enfrentar a realidade dura e árida de viver nesse deserto. E nós só temos duas opções: ou nos deixamos murchar, secar, definhar pela aridez do deserto e nos tornamos murmuradores, descontentes, brigões, revelando um deserto que está dentro de nós, duvidando de Deus por incredulidade, ou nós corremos para a rocha, que não nos tira por enquanto do deserto, mas nos dá água viva, já nos deu água viva, o Espírito Santo já está em nós. E essa vida, Ele faz brotar de nós, Ele enche nossa vida seca. Esse deserto não precisa existir mais dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Se você é um murmurador, quanto mais. Se você é um reclamão, se você é uma briguenta, quanto mais. Você precisa questionar se você de fato é convertida. Se você de fato tem o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, esse deserto um dia em que nós estamos não existirá mais. Quando Jesus voltar, Ele não existirá mais, mas até lá nós não precisamos morrer de sede. O povo de Deus não pode morrer de sede, porque a água que Jesus nos dá torna-se dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você não tem experimentado, você tem que perguntar se você é convertido, ou você tem que ir para os pés do Senhor e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando Jesus disse, venha a mim e beba, ele usa o presente grego que significa venha continuamente a mim. É isto. E as provas nos mostram o que está no nosso coração. E elas servem, queridos, para tirar o deserto de dentro de nós. Porque antes de nos tirar do deserto, o Senhor precisa tirar o deserto de dentro de nós. Portanto, se você tem sede, não murmure, busque diariamente ao Senhor. Ele disse, venha a mim, creia em mim, como diz a Escritura. E aí você vai experimentar dia a dia a água da vida. Tu és bem-vindo aqui.